Paz do Senhor. Hoje eu estou com essa maquininha aqui na mão, porque o nosso assunto será de grande relevância e este objeto será muito útil para este discurso, porque eu vou falar dele. A maquininha, como você já viu aí no título, nós vamos falar sobre depilação cristã, e daí o porquê eu resolvi trazer esta maquininha para falarmos acerca de depilação. E eu não vou demorar muito. Por quê? Porque tem muitos cristãos que certas coisas para ele viram um bicho de 7 cabeças. E não seria para ser assim. Ora, se eu tenho o Espírito Santo, por que tanta confusão? Se é que vós tendes o Espírito Santo, porque todo cristão que tem o Espírito Santo, ele não precisa de que ninguém o ensine alguma coisa, principalmente a respeito do céu, da salvação. Por quê? Porque a unção que está nele, o Espírito que está nele, o ensinará todas as coisas. Ou eu estou errado? É o que diz a Epístola de João. Mas vamos lá. O que ocorre é que muita gente lê a Bíblia e não entende. Lucas 10, 26, quando um doutor da lei tentou Jesus com pergunta meio que maquiavélica para o tentar, Jesus disse para ele: o que tu lês e como interpretas? O que tu lês na Bíblia, nas Escrituras, e como lês? Como entende? É esse o problema da maioria dos cristãos, que usam metodologias baratas, ficam apenas confiados em dicionários bíblicos, hebraico, grego, ficam apenas fiados em interpretações lógicas e esquecem que a palavra de Deus só poderá ser, de fato, plenamente entendida através daquele que a inspirou, que é o próprio Espírito Santo. Só ele poderá interpretar a Bíblia e dizer na sua plenitude em que circunstância ele falou aquilo, por que ele falou aquilo, a quem ele falou aquilo, quando ele disse aquilo. Então estas regrinhas da hermenêutica é a mais profunda para aqueles que querem entender a Bíblia. É buscar o Espírito, que é o autor dela. Ora, se eu quero entender a letra de uma música, eu vou conversar com o compositor. Se eu quero entender um livro, eu vou conversar com quem a escreveu, com quem o escreveu, porque ali estará a explicação mais segura. Então, se você quer entender a Bíblia, busque o Senhor, o Espírito Santo. E para de ficar confiado apenas no conhecimento grego, hebraico, porque eu conheço metodologia, eu sei interpretar, exegese, enfim, isso é base, isso são fundamentos que de fato te abrem um caminho, mas não te trazem a verdadeira revelação, porque só poderá vir pelo Espírito Santo. Mas não é isso que eu vou falar, e já perdi tempo falando sobre isso. Vamos falar sobre depilação. A depilação cristã. Eu vou me ater primeiro sobre o ponto de vista científico. Qual é a função dos pelos no organismo? Anotem. Primeiro, a função dos pelos no organismo, ele é responsável pela regulação da temperatura, responsável pela proteção contra danos físicos e também como evitar até cortes. Se você pega um monte de cabelo e passa a faca nele para você ver, ela desliza, ela tem mais dificuldade de cortar. Os pelos no seu corpo, principalmente nas partes pubianas, que tem mais, eles também protegem o seu corpo contra cortes, contra infecção, contra insetos, irritação. Talvez você não sabia disso, mas isso é científico, o que eu estou dizendo para você. Os pelos não nasceram no seu corpo à toa. Eles não estão aí fora de lugar. Eles não existem
como que um agente que penetrou ali, penetra, que está ali aleatoriamente no seu corpo e que não tem utilidade nenhuma. Isto não é verdade. A função dos pelos no organismo, isso é científico, ele tem a função também de facilitar a secreção do suor. Os pelos também são responsáveis pela proteção contra a radiação solar. Por exemplo, o sol que bate na sua cabeça, os pelos da sua cabeça, o cabelo tem esta função de proteger também, para filtrar os raios solares que vêm sobre a sua cabeça. Você não sabia disso, mas isso aqui é científico. Nas axilas, para que servem os pelos? Que tem gente que acha que eles estão ali sem função nenhuma, não. Os pelos estão ali para evitar as fricções, a irritação das fricções entre o movimento de um braço e outro aqui. Ó. No meu sovaco, aqui tem pelo. Quando eu faço isso, por causa dos pelos que há no meu sovaco, não é? Sovaco. Aqui, ó, as minhas axilas, os pelos evitam a irritação com a fricção que eu faço do movimento do braço. Mas você não sabia disso. Outra coisa, ele evita também o escurecimento. Por que as mulheres, quando tiram os pelos, depilam as suas axilas, elas usam clareador? Porque eles vão escurecer mais. Muito bem, nos cílios, esses pelos aqui têm função. Eles têm função de proteger contra insetos, contra substâncias que vêm contra o seu rosto, contra os seus olhos. Você acha que não? As sobrancelhas, a mesma coisa, o suor do couro cabeludo, ele evita, ela filtra aqui para não cair diretamente nos seus olhos. Os pelos na região pubiana, principalmente nos homens, na mulher, se você não sabe, mas o pelo nas regiões dos órgãos genitais é para diminuir a irritação até da cueca ou da calcinha que você veste. Quando você tem os pelos ali, esses pelos protegem esta região pubiana, protegem estes órgãos contra a fricção, a irritação da roupa que você veste com a pele. Quando você tira isso, pode perceber que você vai sentir irritação exatamente neste local. Então ela também tem a função até de proteger o canal ali vaginal e a mucosa vaginal da mulher, né? Os pelos nas narinas é para quê? Para que servem os pelos nas narinas? Serve também para filtrar as substâncias que vêm no ar, no vento, para evitar também a entrada até de insetos na sua narina. Você sabia disso? Você não sabia? Pois é, você fique sabendo. Na cabeça, o cabelo também tem a função. Ele tem a função de proteger contra os raios solares. Deixa eu ver o que eu tenho mais aqui para falar sobre os pelos. Os pelos no ânus. Tem gente que acha que os pelos no ânus também não tem função nenhuma, mas tem a mesma função de evitar até que bactérias, substâncias indesejáveis possam penetrar no seu ânus, no orifício, que é exatamente o término do intestino grosso. Ali não nasceu pelos em vão. Ali eles têm a função de proteger. Se você tira isso também, a fricção das nádegas, a irritação da pele, vai acontecer instantaneamente, a não ser que você use ali cremes, alguma coisa para evitar, porque os pelos não foram colocados lá à toa. Não, 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 não. Esta é a função dos pelos no corpo. A função geral dos pelos no corpo é de proteção deste corpo, de equilíbrio da temperatura, de proteção contra muitas coisas que você acha que os pelos estão aí à toa, mas não é não. Até para que o seu suor saia de forma legal, os pelos estão ali para isso, para proteger o seu corpo em todos os lugares. Aqui no ouvido, ó, pelos que tem aqui também é para filtrar tudo que vem para cá. Ó. Tá entendendo? Não é à toa os pelos que tem aqui no seu ouvido. Aonde tiver pelo no seu corpo, o Senhor não colocou ali à toa. Eles têm funções.
Mas onde surgiu essa história de depilação? Ela é bem antiga. Algumas mulheres começaram, diz a história, que lá no Egito algumas mulheres começaram a se depilar. Mas isso não era cultura. Não, não. Isso veio passar a ser de forma mais forte já no século XIX, 1800 e alguma coisa, século XIX, século XX e agora século XXI. Então, isso se tornou um modismo, uma cultura, e eu chamo até de cultura machista, porque em boa parte do mundo essa cultura é machista. No Brasil, por exemplo, a mulher passou a tirar os pelos e os homens andarem cabeludo, né? Então as mulheres tiravam os pelos e os homens tinham que andar cabeludo, cabelo grande, barba, enfim, pelo, sovaco, tal, peito, tudo cabeludo e tal. E as mulheres deveriam tirar, de tal forma que a mulher que tinha, ou que tem ainda, pelo aqui nas suas axilas, ela tem vergonha, mas ela tem vergonha e se sente constrangida, não é pelo fato dela ter os pelos em si e que isso é algo tão ruim, não, é pela cultura em que ela está submetida. Então, se a maioria não usam esse costume de tirar, ela vai se sentir constrangida em não tirar. É igual hoje nós estamos, por exemplo, vendo as pessoas todas andando de máscara. Se tivesse só uma pessoa andando de máscara, ela iria se sentir constrangida, porque a maioria não anda. Mas como todos andam de máscara, agora quem sair na rua sem máscara, além de levar uma multa, pode se sentir constrangido. Então isso é cultura. A cultura da depilação, ela se tornou muito forte no Brasil. Mas nós sabemos que em boa parte, principalmente da Ásia, África, as mulheres não se depilam. No Japão, por exemplo, as mulheres não se depilam. Principalmente as partes pubianas, elas não se depilam. Na Itália, a mulher, elas fazem até implantes de pelos na parte pubiana. Você sabia disso? Então, essa é cultura. De região para região, de continente para continente. Isso não é uma coisa que acontece no mundo todo e que as mulheres todas do mundo todo se depilam. Não. Isso são culturas locais, são até influências machistas, se bem que agora o que nós vemos são homens também se depilando. Hoje os homens também agora já não são mais os homens cabeludos do passado. Virou um modismo agora diferente. Agora os homens também se depilam. Pelam o peito, tira das axilas, tiram todo o cabelo do corpo, estão aí os homens lisinhos e as mulheres. Então, isso é só modismo mundano. É só, quando não é cultura, é modismo mundano. Alguns dizem assim, é estética. Não é? Alguém fala assim, mas a depilação, ela é higiene. Não, 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 não. Isso não cola. Essa história de dizer que depilação é higiene, não, porque os pelos da cabeça são vários. Se é higiene, deveria pelar a cabeça. Se é higiene, os homens deveriam pelar o sovaco há muitos anos. Se é higiene, os homens e todo mundo deveria pelar todos os pelos do seu corpo. Não é higiene, é lavar, passar sabão, passar sabonete, passar creme. Isso é que é higiene. O fato de você ter pelos, isso não significa que isso seja sujeira. Os pelos não nasceram no seu corpo como sinal de sujeira. Não. Os pelos nasceram no seu corpo com a função de proteção corporal. Ponto. Essa coisa de dizer que é higiene, isso não cola, porque os pelos da cabeça estão aí, são muitos, e nem por isso você arrancou. Os pelos dos sovacos dos homens estão aí, nem por isso eles arrancavam, e é só passar um sabonetezinho, é só passar um negocinho e limpar. Nada disso cola. O que ocorre é que a depilação, de fato, se tornou um modismo, se não uma cultura machista ou uma vaidade que cuidar da sua estética com desculpa de higiene, o que não cola. Ok, eu posso citar aqui alguma coisa sobre quais são as consequências da depilação. Quais são? Nós já sabemos. Os próprios dermatologistas aconselham que as pessoas não tirem os pelos do corpo. Os próprios dermatologistas aconselham que não tire os pelos do corpo, porque os
pelos têm função de proteção. Quando você tira os pelos, por exemplo, da axila, essa axila vai se irritar facilmente. Ela pode ter infecção, encravamento de pelo nas partes. Por exemplo, a mulher que se depila nas partes íntimas, os homens que também estão se depilando hoje nas partes íntimas, nas partes pubianas, elas podem ter infecção vaginal, infecção anal, infecção periana, não é? Até no saco do indivíduo, porque ele pelou aquilo lá. Ele pode sofrer irritação com a fricção das pernas nas suas partes, ele pode sofrer irritação, infecção, encravamento de pelo, a pele fica desprotegida, na cabeça principalmente, raios solares, no corpo a temperatura dele vai ter efeito na sua temperatura. Então isso é científico, isso é científico. A depilação é prejudicial para o corpo humano. Ponto. Você pode tirar, mas eu vou pôr um cremezinho, mas eu vou ter um cuidadozinho para não irritar, para não escurecer a pele, para não haver infecção, para não... Pode fazer o que você quiser, mas você poderia evitar isso não se depilando. Ponto. Agora eu poderia falar aqui o seguinte. E o que é que a Bíblia diz acerca da depilação? Ora, volto ao capítulo 10 de Lucas. O que tu lês e como tu entendes? Alguém vai dizer assim, não está escrito na Bíblia, não pode se depilar. Se você leu direitinho, então eu vou lhe explicar por que eu estou com esta máquina na mão. Eu vou lhe explicar por que esta máquina existe aqui hoje. Vamos lá. Nós já descobrimos que esta prática de depilação ela é prática mundana, é de culturas mundanas e não é de todas as culturas da Terra. Isso nós já sabemos. Nós já sabemos que boa parte das mulheres na Ásia, não é? Na África, não tem essa cultura ocidental das mulheres e os homens andarem se depilando. Ou seja, boa parte da Terra se depila, outra parte não. Por quê? Porque são culturas, e eu até digo que são culturas até machistas em alguns lugares. Caso do Brasil. Mas, o que a Bíblia diz? Ora, se eu entendo, primeiro, que a função dos pelos do corpo, ela tem função até medicinal, de proteção, isso é científico, é comprovado, qualquer texto que você lê de dermatologista, ele vai falar o que eu estou lhe dizendo. Para isso eu li. Agora, se eu sei que esta prática é uma prática de costume mundano, de cultura, seja machista ou estética, ou com pseudo-higienização, nós sabemos que isso é mundano. Logo, nós temos textos bíblicos para nos apoiar, para rejeitar esta prática. Quais são os textos bíblicos? Ora, a epístola de João. Eu sempre uso capítulo 2, na sua primeira epístola, 2,15. Ele diz, não ameis o mundo nem o que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque no mundo está a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Isso são coisas do mundo. Outra coisa, em Tiago 4, a Bíblia nos diz, adúlteros, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Ora, se essa prática é mundana, por que eu devo praticá-la? Outro ponto, a Bíblia diz que o mundo vos aborrece, lá em João 15, não é? O mundo vos aborrece porque vós não sois dele. Porque o mundo só ama o que é dele. Ora, essa prática não é da igreja, nunca foi. Não lemos essa prática na igreja. Outro texto que eu posso chamar e invocá-lo aqui é exatamente o de Romanos 12, quando ele diz, não vos conformeis a este mundo, não tem a mesma forma, não tem o mesmo padrão, não tem a mesma cultura, seja diferente. Se essa cultura da depilação é mundana, então eu não posso ter essa cultura. Ponto, não se discute. Não adianta você querer buscar desculpas, eu não achei o texto. Achou sim, eu já lhe dei 4. Provei para você que esta prática é mundana e já lhe dei 4 textos onde o Senhor diz que a nossa relação com o mundo deve ser diferente. Então, se você quer viver na prática mundana, é problema seu. Agora não me vem encher a paciência no meu canal. Porque isso é prática de mundano, é prática mundana. E o mundano ele vai procurar textos para proteger a sua mundanice, proteger os seus pecados
Eles vão ler texto, mas não vão entender, porque só se entende na unção do Espírito. E eu estou dizendo para você isto hoje. Esta prática de depilação é mundana e o que é do mundo não pode ser da igreja. O que o mundo pratica, a igreja não pode praticar. Se Deus colocou os pelos aí em você, é porque você tem que tê-los. Ah, mas alguém pode dizer, mas e a barba tem que tirar? Sim. Por quê? Porque o pelo da barba e do bigode, ele também desfigura o rosto. Então o homem de Deus e a mulher de Deus deve evitar. O homem não tem pelos na cabeça, ele não tem que cortar. Por quê? Porque ele tem que manter o tamanho padrão. Agora, tirar, depilar o corpo, aí é outro problema. Agora veja só, por que eu trouxe essa maquininha? Porque algumas pessoas dizem assim, e o que o cristão deve fazer com excessos de pelos? Existem mulheres que têm pelos muito grandes, né, nas pernas, nos braços, né, nas partes, enfim. Ela tem muito pelo. E o que eu devo fazer, pastor? Olha aqui a maquininha. Olha aqui para a minha cabeça. Olha aqui a minha cabeça. Sabe qual é o número que eu uso aqui? Eu uso o número 1. Então você vai pegar uma maquininha como essa, põe no número 1, puxa o número 1 mesmo, bem baixinho, e tire os excessos dos seus pelos com a maquininha dessa. Você vai tirar o excesso, não vai se raspar, não vai se depilar e não vai ter problema de irritação na sua pele, não vai ter problema de encravamento de pelos nas suas partes, não vai ter problema de escurecimentos nas suas axilas, não vai ter problema nenhum de desproteção por falta de pelos no seu corpo, não vai ter problemas com a secreção do suor, não vai ter problema de irritação, não vai ter problema nem com os céus, porque os pelos que Deus te deu é para estarem aí no teu corpo. Então usa essa maquininha aqui, ó, e tira os excessos, fazendo assim, ó, vai tirando os excesso, e não raspar, e não depilar, e não ficar aí com couro parecendo couro de porco, toicinho. Não, 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 não. Passa a maquininha, vai passando a maquininha, crente, e tira os excessos. Tira os excessos, mas não se raspe, porque depilação é prática mundana. Olha a máquina aí, ó. Porfiai por entrar na porta estreita.